Hoje temos eleições no Congresso, e aí, de repente, o ouvinte que caiu de paraquedas fala: que eleição, Congresso, não é um assunto muito próximo da realidade da grande maioria da população brasileira. Vamos falar a verdade, né, Thalita? Nós que somos jornalistas acompanhamos e tal, mas não está muito próximo da rotina, do dia a dia do nosso ouvinte. A gente sabe quando é eleição municipal, vai conhecer lá os candidatos à prefeitura da sua cidade. A gente sabe quando tem eleição para, obviamente, presidente da República, para governador. Existe uma grande movimentação, mobilização. Mas essas eleições que vão definir presidência da Câmara dos Deputados, presidência do Senado Federal, que essas estão agendadas para hoje, 1º de fevereiro, são muito importantes também. E é importante que a gente explique para o nosso ouvinte como se dá esse processo, o que acontece a partir de agora, como é que é esse registro das candidaturas, quem são os nomes que estamos abordando aqui. Porque, como eu falei, às vezes você pergunta para uma pessoa quem que é o presidente da Câmara. Já ouvi gente falar, não sei. Quem que é o presidente do Senado? Não sei. Então, é a nossa função. Claro, eu tô chegando a extremos. O ouvinte da Band News FM está habituado a escutar, por exemplo, essas notícias. Mas eu sei que você vai movimentar a nossa reportagem aí na capital federal, Thalita, para trazer todos os detalhes, não é isso? Exatamente, Débora. E assim, é o que, apesar de Brasília estar aqui no centro do poder, eu ouço muito isso, né? Ontem, particularmente, assim, cheguei em casa e falei, amanhã tem cobertura de eleições. O que eu ouvi foi, eleições, Thalita? Mas da onde, né? Então, para ainda mais essa missão, sábado, né? Exatamente, totalmente fora do padrão, até pra gente, né, que acompanha aí há tantos anos as eleições lá no Congresso. Mas, para responder todas as perguntas que você colocou aí, que são super importantes pra gente saber o andamento das duas casas, e apesar de distante, vale lembrar que o Senado, a Câmara, discutem assuntos importantíssimos. A gente tem emendas parlamentares, que são aqueles recursos que são enviados aos estados, para políticas públicas dos estados. Então, na ponta ali, o impacto é diretamente nas nossas vidas, né, mas João Pedro Melo está desde cedinho lá no Congresso Nacional. João Pedro que chegou até antes do cafezinho, que é servido lá habitualmente, né, João Pedro? Bom dia para você. Eu não vou nem perguntar de movimentação, porque eu sei que as pessoas ainda estão chegando, tá em montagem de equipamento aí para muitas emissoras, mas me conta, João, as expectativas, conta para o nosso ouvinte, né, do dia, o que a gente deve ter por aí. A primeira eleição começa às 10 da manhã, que é no Senado, então vou deixar aí para responder essas perguntas que a Débora colocou. Tá certo, Thalitinha. Bom dia para você, para Débora, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está aqui já no Senado Federal, estamos na parte de montagem já aqui das estruturas, né, na Praça das Abelhas. Onde fica a Praça das Abelhas, João Pedro Melo? Um pouquinho ao lado do Salão Azul do Senado Federal. Aqui que vai ser a nossa unidade avançada hoje, viu? Estúdio da Band News TV, da Band News FM. A gente está acompanhando já a principal movimentação, que é, nesse momento, a chegada dos jornalistas, tá? Nesse momento, tem muita movimentação de imprensa por aqui, mas ainda nenhuma movimentação de parlamentar. Obviamente, essas eleições vão movimentar bastante o cenário do Congresso Nacional, porque são 2 até agora candidatos considerados favoritos, mas há outras candidaturas também que entram nessa disputa, nesse processo eleitoral. Aqui no Senado, a gente tem a eleição ocorrendo às 10 horas da manhã, com a eleição para a presidência, né, do Senado Federal e já uma votação também para os outros cargos, 1ª secretaria, 2ª secretaria, 3ª e assim por diante. Essa eleição no Senado, ela ocorre à moda antiga. Por que a gente fala moda antiga? Porque os parlamentares vão votar através de cédulas de papel. Vão lá marcar o xizinho na cédula e depois vão depositar essa cédula em uma urna que fica na parte de cima da mesa diretora do Senado. Depois essa urna é aberta e os votos são contados. A gente lembra que há cerca de 4 anos atrás, a gente teve um momento em que dos 81 senadores apareceram 82 votos. Ninguém sabe quem colocou o outro voto, mas gerou uma espécie de confusão. A gente espera que isso não aconteça na sessão de hoje. Até agora, candidato favorito, Davi Alcolumbre, ele inclusive já começou a negociar ali a disputa ou a divisão das comissões especiais, comissões permanentes do Congresso Nacional.
Ontem a gente teve um evento para marcar esse apoio de senadores a Davi Alcolumbre. Foi ali o chamado Costelão de Davi Alcolumbre, foi na casa do senador Everton Rocha e aconteceu às 8 horas da noite. Teve a presença de pelo menos 50 senadores, inclusive o atual presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, para marcar esse apoio à candidatura de Davi Alcolumbre. Portanto, por enquanto ele é o favorito, mas há ainda disputando com ele Eduardo Girão, o astronauta Marcos Pontes e há uma dúvida se Soraya Tronic vai ou não disputar essa vaga de presidente. Agora passando para o outro lado do Legislativo, atravessando o Salão Azul, indo para o Salão Verde, Câmara dos Deputados. Eleição por lá é mais tarde, viu? Começa às 4 horas da tarde, eleição da presidência. Depois de definido o presidente, aí sim elegem-se, né, os outros cargos da mesa diretora. Primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário. Lá, a votação é mais moderna, porque ela é feita de meio eletrônico. Foram montadas 10 cabines de votação no Salão Verde e essas cabines têm painéis eletrônicos, ou seja, os deputados vão entrar lá, vão marcar quem eles querem para a presidência, quem eles querem que sejam os secretários e depois podem voltar para o plenário para fazer discursos. Primeiro abre-se a votação então de presidente às 4h30, depois às 5h30 a tendência é de que abra então a votação dos secretários. Por lá, Hugo Motta, considerado o favorito nesse momento, ele que tem apoio de grande parte das bancadas da Câmara dos Deputados e também do atual presidente Arthur Lira, mas há outras candidaturas. A gente tem ali também, por exemplo, Marcel Van Hatten concorrendo com ele, tem outros parlamentares também que podem disputar esse cargo com Hugo Motta. Mas ao que tudo indica, depois de ontem também que a gente teve um evento de bota fora de Arthur Lira, né, foi a despedida dele da presidência e da residência oficial da Câmara, todo mundo por lá falava que ia apoiar Hugo Motta. Portanto, tendência de que ele também seja o vencedor. A gente está acompanhando já, a movimentação já começa a ficar bem intensa por aqui, pois não, Débora? Não, João, a gente vai conversando aqui, né? Tô te interrompendo porque são tantos claro. assuntos. Não, por favor, desculpa. Senão a gente acaba esquecendo aqui, né? Vai na tacada só. Porque chama atenção, e aí a ideia é a gente explicar para o nosso ouvinte o passo a passo mesmo desse processo. As eleições, então assim, as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal seguem regras diferentes, como você estava muito bem explicando. Por que é que deputados votam por meio do sistema eletrônico, enquanto senadores ainda utilizam cédulas de papel? Por que alguns estão lá como os maias fazendo, não tô brincando, mas por que alguém usa a cédula de papel, ainda é xizinho mesmo, daquela forma bem ultrapassada, e outro sistema sistema eletrônico? Eletrônico, né? Ó, o que a gente sabe? É tradição, viu? Essa é uma questão mais tradicional. Não é porque o Senado não tem condição de fazer uma votação eletrônica. Não é isso, até porque os painéis funcionam, todos eles, para votações eletrônicas quando a gente tem as sessões normais. Mas é uma tradição que essa votação ocorra por meio nominal, ou seja, cada um dos senadores vai lá, deposita o voto, faz o xizinho. É uma tradição e isso acontece desde que o Senado é Senado, né? Então é feito assim exatamente pela tradição. Pode se modernizar? Em algum momento sim, mas eles optam por esse sistema mais tradicional exatamente para ter a participação de todos. E tem um detalhe também interessante, que não é o atual presidente, o Rodrigo Pacheco, que vai presidir a sessão. É sempre o senador mais antigo, que nesse caso será o senador Otto Alencar. Ele que deve presidir essa sessão, que vai marcar aí a eleição do novo presidente do Senado. Ou seja, eles dizem que é para ter um pouco mais de participação dos parlamentares nesse processo, né? Ou seja, eles vão ali, vão fazer o voto, vão aparecer na imagem da TV Senado e etc. Normalmente por isso. No lado da Câmara já se modernizou essa situação, porque também você imagina, 513 deputados para votarem nominalmente. Vai ser uma loucura, né? Chama lá, deputado Tiririca, por exemplo, ou então deputado Marcel Van Hatten, aí vai lá, faz o xizinho, coloca na urna, ia demorar demais, né, essa eleição. João, a gente estava falando também aqui no início, a gente sempre dá destaque para esses dois nomes, né? Hugo Motta e Alcolumbre. Hugo Motta e são dois perfis também muito alinhados com os antecessores, né? Então, vamos dizer que eles têm as bênçãos dos antecessores. Agora, eu sei que talvez a possibilidade seja mínima, mas assim, a gente pode contar com surpresas aí no decorrer do dia, ou já está tudo bem alinhado, o que se sabe já são até que teremos nomes formados e colocados também para comissões importantes, como a Comissão de Constituição e Justiça, mas assim,
pode mudar ali, como o slogan da Band News, em um segundo ali no finalzinho, ou não tem essa possibilidade? Ah, sempre pode, viu, Thalitinha? Sempre pode mudar pelo seguinte, porque vou lembrar também de 4 anos atrás, a gente tinha Renan Calheiros como favorito a voltar à presidência do Senado Federal, inclusive já tinha também falado a respeito de comissões, entre outras questões, mas no dia da eleição teve a candidatura de Davi Alcolumbre e foi uma reviravolta gigantesca, porque o Davi Alcolumbre venceu o Renan Calheiros, depois daquela história da senadora Cátia Abreu ter levado a pasta, da eleição ter sido suspensa por um dia. Então, hoje, pode ser que aconteça uma surpresa, mas é muito difícil diante dos outros candidatos que a gente está acompanhando. Primeiro a gente tem Eduardo Girão, que tem um pouco mais de força e alguns votos de parlamentares da direita, e a gente tem o astronauta Marcos Pontes, que tem alguns votos? Tem, mas não tem apoio nem do próprio partido para concorrer a essa presidência do Senado. Então é uma situação mais difícil para que ele se mantenha ali, de repente, como candidato ou até consiga se eleger como presidente do Senado. Diante do que foi costurado ao longo das últimas semanas, a gente acompanha e vê que Davi Alcolumbre tem esse apoio de fato e provavelmente será eleito com mais de 60 votos. Eu estou falando aqui pelo que a gente está acompanhando e pelo que a gente conversou com alguns parlamentares. Não quero cravar nenhum número, mas acredito que será mais de 60 votos para Davi Alcolumbre. São 81 senadores, então provavelmente ele vai ter ali uma margem boa para ser eleito como presidente. No caso da Câmara, Hugo Mota inicialmente não tinha apoio de muita gente. Se a gente lembrar ali, quando ele lançou a candidatura, ele não tinha apoio nem mesmo de Arthur Lira. E Arthur Lira fez ali um evento na residência oficial para dizer que ia apoiar o Hugo Mota, que era o nome dele, que era a pessoa que mais estava alinhada com os princípios que Arthur Lira tinha ali na Câmara, para, de repente, assumir essa presidência. E depois disso, o próprio Arthur Lira começou a trabalhar ali nos bastidores. Para quê? Para levar votos para Hugo Mota. E aí a gente teve ele conversando com membros do governo, com parlamentares da base aliada, para tentar conseguir angariar esses votos para Hugo Mota. Conseguiu. Ao que tudo indica ali, pelo que a gente está acompanhando, ele vai ter pelo menos 300 votos, tá? Então, provavelmente vai ser eleito também com uma margem boa ali na presidência. Mas há outros parlamentares que são candidatos. A gente falou de Marcel Van Hatten. Tem pelo menos mais 5 candidaturas na Câmara que podem roubar votos de Hugo Mota. Mas, pelo que a gente tem acompanhado, Hugo Mota vai ser mesmo favorito e, portanto, deve ser eleito, principalmente por ter tido o apoio de Arthur Lira.